Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Moisés Silva. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula do nosso canal História com Café. Como é de costume, para não perder esse costume, sempre tomarmos um pouco de café antes para termos essa aula de História. Vamos falar hoje sobre um tema muito importante, continuação da Primeira República no Brasil, mas antes de falarmos do conteúdo logo de fato, peço a vocês que inscrevam-se no canal, curta, comenta, compartilhe, inscreva-se no canal e ative as notificações. Compartilhe com a família, com os amigos, com os colegas, para dar força para o nosso canal, para crescermos ainda mais e podermos gravarmos muitas aulas para todos vocês. Afinal de contas, ajuda muito em vestibular, em concurso, pré-concurso, Enem. É algo que ajuda também no conhecimento de cada um e que, claro, pode ajudar na mudança do nosso país. Então é importante que cada um faça a sua parte. Vamos lá? Curta, comenta, compartilhe, inscreva-se no canal. E aqui, ó, o sininho aqui, ó, ative as notificações. Isso aí? Um tempinho. Muito bem. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Pegue seu caderno, sua caneta, por favor, seu lápis, dar um tempinho aí. Dá uma pausa. Copia aqui do quadro. Muito bem. Vamos lá. Segunda parte da Primeira República no Brasil, que falamos em uma aula passada. Hoje vamos falar sobre uma divisão que é muito importante dentro da República Velha, da Primeira República no Brasil. Logo de início tivemos uma divisão onde tivemos a República da Espada e a República Oligárquica. O que foi isso? A República da Espada, ela faz referência ao período de 2 presidentes militares. Logo após o início da República, o golpe que proclamou a República, de militares do Exército mais cafeicultores, nós tivemos o governo de 2 presidentes militares, o Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto. Então, este período faz referência à presidência destes 2 militares, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Em seguida, nós teremos a república que chamamos de República Oligárquica, que faz referência aos grupos políticos regionais de cada estado. Esses grupos políticos regionais, essas famílias tradicionais de cada estado, de cada região, vão atuar politicamente, vão governar e vão ter um grande poder politicamente falando dentro da República. Principalmente com uma aliança que ficou muito famosa, não esqueça, a aliança do café com leite, onde nós teremos a alternância do poder entre paulistas e mineiros. O presidente paulista e o presidente mineiro. Assunto que falaremos mais à frente nas nossas próximas aulas. Além dessa divisão da República da Espada, da República Oligárquica, precisamos também destacar o nosso primeiro governo republicano, que é um governo em caráter provisório. Aí você me pergunta, Moisés, por que provisório? Muito simples. O Deodoro da Fonseca foi o líder deste processo, dessa proclamação, esteve à frente das tropas do Exército ao proclamar a República, ao exilar o Dom Pedro II, então ele assume provisoriamente. É algo, inclusive, que os próprios paulistas, os próprios cafeicultores, os grupos civis, também concordaram. Por quê? Porque eles também entendiam que era necessário uma mão forte, uma mão militar forte para consolidar a República, consolidar as instituições. Então era necessário pacificar o país, unir o país e consolidar a República, o projeto republicano que acabava de ser implantado naquele momento. Então é importante que saibamos disso, não tenhamos dúvida dessa questão, não podemos perder isso de vista. Tranquilo? Então, governo provisório de Deodoro da Fonseca vai de 1889 até 1891. No governo provisório, Deodoro da Fonseca mostrou-se ser um pouco autoritário, medidas autoritárias, muito próximos de princípios de ditadura, arrumou muitos conflitos com os grupos civis, com os deputados, com os grupos civis ligados aos cafeicultores. Não foi tão fácil ou tão simples assim. Mas, durante seu governo, ele fez sim algumas grandes realizações que foram muito importantes. Exemplo, o processo de grande naturalização. O que foi isso, Moisés? Anote aí, não esqueça. Grande naturalização, um processo de extensão da cidadania
aqueles cidadãos estrangeiros que moravam no Brasil. O governo de Deodoro da Fonseca permitiu que os cidadãos estrangeiros pudessem se tornar, então, cidadãos brasileiros, extensão da cidadania para estes grupos que moravam no Brasil. Além disso, um ponto muito importante, viu, que falamos inclusive na aula passada, essa questão religiosa que a igreja tanto criticou ao controle do Estado sobre assuntos religiosos vai acabar. Por quê? Porque nós tivemos a separação entre a igreja e o Estado brasileiro. O Estado passou a cuidar de assuntos políticos, públicos, e a igreja passou a cuidar de assuntos religiosos. Nós não teremos mais a interferência do Estado nos assuntos religiosos. A igreja cuida de religião, o Estado cuida de política. Houve, então, uma separação que era uma requisição, que era um pedido da própria Igreja Católica, e houve muitos embates, não esqueça disso, entre Igreja e Estado por conta disso. Inclusive um dos motivos da queda do Império. Lembre-se, questão religiosa que vai ser concluída na República com a separação entre Igreja e Estado. Por fim, a convocação para uma Assembleia Constituinte em 1890. O Deodoro da Fonseca e seu grupo político demorou muito, estava ganhando tempo para promulgar ou para criar uma nova Constituição. Afinal de contas, ele estava no poder, então ele ganhava tempo. Mas ele vinha sendo pressionado. Os grupos que estavam fora do poder, principalmente os paulistas e os cafeicultores paulistas, pressionavam o Deodoro da Fonseca para que ele convocasse uma nova Constituição. E isso realmente aconteceu. Ele convocou a Assembleia Constituinte, esses deputados vão ser eleitos e vão fazer aquela que será a nossa próxima Constituição. A Constituição de 1891, uma Constituição republicana de caráter federativo, que será muito importante dentro da história do Brasil. Ela será a nossa segunda Constituição, a primeira da República, cuidado, viu? Não esqueça disso, não faça confusão. Primeira da República, segunda do Brasil. Constituição de 1891. Nós vamos falar mais sobre ela na próxima aula, para que vocês não tenham dúvidas. Nós vamos explicar cada detalhe, cada ponto dessa Constituição, viu? Pegue caneta, lápis, papel na mão, para que você não perca e não esqueça nenhum detalhe. É isso aí, um grande abraço e até a próxima. Tchau, gente. Fique com Deus.